Artefatos arqueológicos, civilizações antigas, realizações e lugares do passado são realmente descobertas que geram entusiasmo. E eles podem conter histórias emocionantes, que surpreendem arqueólogos, especialistas e todos nós. As histórias que você está prestes a ver neste vídeo têm uma coisa em comum: são tesouros valiosos e maravilhosos, encontrados, alguns comprados e vendidos nas circunstâncias mais notáveis. Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos arqueológicos surpreendentes. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Santuário do Falcão, Egito. Os antigos egípcios eram um povo tão misterioso, e viveram há tantos anos atrás, que provavelmente nunca seremos capazes de desvendar todos os seus segredos. Seus rituais e visões são um enigma para nós, e esse enigma se aprofundou com a descoberta do chamado Santuário do Falcão em outubro de 2022. O incomum santuário, que retrata rituais e práticas antigas até então desconhecidas, foi descoberto durante escavações arqueológicas planejadas em Berenice. Este já foi um próspero porto marítimo greco-romano, atualmente assoreado, e é conhecido também como Berenice troglodítica. Evidências arqueológicas sugerem que o santuário foi criado em algum lugar entre os séculos 4 e 6, período durante o qual a cidade foi parcialmente controlada por uma cultura nômade do deserto oriental, chamada Blemis. Os arpões e as estátuas em forma de cubo, vistos no santuário, são oferendas específicas dos Blemis e de suas crenças. O Santuário do Falcão é assim chamado, por causa dos 15 falcões que foram encontrados enterrados nele, todos os quais estavam acompanhados de seus ovos, mas sem a cabeça. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, há uma inscrição que diz que é proibido ferver a cabeça aqui. Temos que presumir que seja uma referência a cabeças de animais. Número 7. Vaso de Narciso de Primavera, China. Um vaso chinês, muito raro, foi comprado em um brechó por 1 libra, mas seu preço estimado é na verdade de 80.000 libras, depois que o sortudo comprador descobriu que o objeto pertencia a um imperador chinês. O pequeno e brilhante vaso de Narciso de Primavera, em forma de pera, foi feito especialmente para o imperador Qianlong, que reinou de 1735 a 1796, mas de alguma forma chegou ao brechó em Hertfordshire, na Inglaterra, onde foi vendido por apenas 1 libra esterlina. O comprador tentou vender o raro e único vaso chinês no eBay, e logo foi inundado com ofertas, que o encorajaram a levar a relíquia para Sworders Fine Art Auctioneers, em Stansted-on-Fitch, em Essex, e o seu verdadeiro valor surpreendeu o comprador. O vaso é um objeto valioso por causa de sua herança, que o liga ao famoso imperador Qianlong do século XVIII. O vaso possui pouco mais de 20 centímetros, e possui a rosa da família imperial marcada nele, o que informa aos especialistas que não era para exportação, mas para um dos palácios do imperador. Como veio a existir na Inglaterra tantos anos depois, é desconhecido. Depois de ter o vaso avaliado profissionalmente, o sortudo comprador do brechó o leiloou. Sem surpresa, foi comprado por um colecionador rico da China, e o vaso finalmente voltou para casa. Número 6. Hockley Pendant, Inglaterra. Um relicário, de ouro maciço, foi encontrado abaixo do solo, na cidade de Essex, Inglaterra, por um menino e seu detector de metais. James Hyatt estava usando seu instrumento há apenas alguns minutos, quando obteve uma resposta positiva sob seus pés, e pediu ajuda do seu pai para cavar 20 centímetros abaixo do solo. É um pingente relicário de ouro, em forma de diamante, chamado de Hockley Pendant. O relicário data do início do século XVI, e teria sido utilizado para conter relíquias religiosas, possivelmente até as cinzas de alguém próximo ao dono. O objeto é bastante ornamentado, contendo a escultura de uma santa de um lado, possivelmente a Virgem Maria, e do outro lado algumas figuras que formam uma cruz. Ele contém um painel deslizante que cobre um espaço interior, que originalmente continha uma relíquia. Acredita-se que o pingente pode ter pertencido a alguém da casa do rei Henrique. O pingente relicário de ouro foi oficialmente declarado tesouro, e adquirido pelo Museu Britânico. Número 5. Tabuinha de Kish, Iraque. Vamos verificar agora a tabuinha de Kish.
Este artefato de calcário recebe esse nome porque foi descoberto dentro das muralhas da antiga cidade suméria de Kish, no Iraque. Não há uma certeza sobre quando este artefato foi descoberto. Alguns especialistas acreditam que em 1923 e outros em 1933. Os cientistas dataram a tabuinha do período úrico, de mais de 5.000 anos atrás. De acordo com a maioria dos especialistas em línguas e culturas antigas, que inspecionaram a tabuinha de Kish, este é o documento escrito mais antigo do mundo. Isso o torna extremamente significativo, e portanto, adoraríamos poder dizer o que ele diz, mas não podemos. A escrita no tablete, se for realmente escrita, é parcialmente pictográfica. Os símbolos parecem ser um tipo de proto-cuneiforme, e é bastante difícil tentar traduzir inscrições cuneiformes. Não temos nenhuma chance de traduzir proto-cuneiforme, a menos que novos avanços sejam feitos em nossa compreensão das origens da palavra escrita. É altamente provável que a tabuinha de Kish contenha uma mensagem, talvez até mesmo muitas mensagens, mas está longe de ser certo que algum dia seremos capazes de compreendê-la. Número 4. Auriga de Delfos, Grécia. O Auriga de Delfos é uma estátua em bronze representando um condutor de carruagem, como o nome Auriga sugere. É uma estátua de um antigo cocheiro grego, que foi descoberta dentro do Santuário de Apolo, em Delfos, na Grécia, em 1896. O nome grego para a estátua, que é considerada uma obra-prima da escultura de bronze antiga, é Heniocos. Alguns historiadores dizem que a estátua foi oferecida por Polizalos, tirano de Gelas, na Sicília, em agradecimento ao deus por uma vitória nas corridas dos Jogos Pítios, de 474 AC, pois existe uma inscrição encontrada próxima da estátua, dizendo: Polizalos me dedicou. Outro grupo de historiadores acredita que a pessoa retratada é Huron, irmão de Polizalos, que teve sua própria vitória em uma corrida de bigas, e então a estátua foi erguida para comemorar sua vitória nos Jogos Olímpicos. A estátua é tudo o que resta do que antes teria sido uma obra de arte significativamente maior, incluindo 4 cavalos, e talvez, mais pessoas. É altamente provável que o Auriga de Delfos seja obra de Pitágoras, nascido na ilha de Samos, um notável escultor da época, que viveu na Sicília, mas não podemos descartar a possibilidade de que tenha sido o antigo escultor grego Calamis, ambos do século V AC. As estátuas de bronze desta época são raras, porque muitas vezes eram derretidas para que o material pudesse ser reutilizado, mas a estátua Auriga de Delfos sobreviveu, mesmo que parcialmente, porque foi enterrada sob uma queda de rocha. Número 3. Joia de topázio, Inglaterra. Parte de uma tiara do século XIX foi identificada por um avaliador de joias em 2011, que ficou interessado em um broche de topázio laranja-rosa na roupa de uma cliente, chamada Jordan, de Hampshire, Inglaterra. Para a cliente, esse era um broche que ela havia pagado barato, e que permitia sua filha usar para brincar de se vestir. Para sua surpresa, o avaliador logo o reconheceu pelo que realmente era. O broche é na verdade parte de uma tiara do século XIX, uma vez usada por uma tsarina russa, título da nobreza equivalente a uma imperatriz. Todas as 27 pedras transparentes ao redor da peça central são diamantes, e a pedra topázio é impecável, pesando 20 quilates. O tom rosa vibrante a marca como uma pedra imperial, do tipo que era reservado exclusivamente para uso da realeza russa da época. A filha de Jordan ficou triste por perder seu brinquedo, mas Jordan acabou lucrando com seu achado de sorte e o vendeu por pouco menos de $50.000. Número 2. Leões Urkish, Síria. As estacas de Fundação Orion, também conhecidas como os Leões Urkish, geram alguns debates entre os especialistas. As duas estacas da fundação são iguais. Elas são feitas de cobre, em forma de leões, e podem ou não ter sido feitas na antiga e poderosa cidade de Urkesh, moderna Tel Mozan, na Síria. A ideia de que elas vieram de lá é aparentemente confirmada pela tabuleta de pedra que o acompanha com inscrições cuneiformes, que afirmam que eles foram colocados nas fundações do templo de Nergal, que ficava em Urkesh. Alguns estudiosos acreditam que essa inscrição foi adicionada algum tempo depois que as estacas foram feitas, e podem não ter se originado lá. No entanto, mesmo que seja alguns anos mais velha, a inscrição é o mais antigo exemplo sobrevivente da língua hurrita.
Infelizmente, depois de terem sido criados há cerca de 4.300 anos, e terem passado quase todo esse tempo juntos, as estacas foram agora separadas, e ambas estão longe de casa. Um dos leões está alojado junto com sua placa de calcário no Museu do Louvre, em Paris. O segundo leão está em exibição no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Número 1. Selo Imperial Raro, China. Um campo de batalha é um bom lugar para procurar um tesouro enterrado, mas o problema com isso é que a maioria dos principais campos de batalha antigos do mundo já foram identificados e escavados. Isso nem sempre é o caso, embora um campo de batalha da Era Ming, de cerca de 370 anos atrás, foi encontrado na China, no início de 2017, e até agora já entregou mais de 10.000 itens. Os especialistas ainda estão vasculhando as coisas que encontraram, mas já estão muito entusiasmados com este incrivelmente raro selo imperial dourado. Eles acreditam que este selo pode ter pertencido ao herdeiro aparente de um dos antigos imperadores da China. O objeto vem do local histórico de Jiangxi e remonta a um período turbulento da história chinesa, quando a dinastia Ming caiu, e a dinastia Qin aumentou. Duvida-se de que qualquer coisa encontrada lá, durante o resto da busca, seja mais valioso do que o selo, o retângulo dourado com sua tartaruga decorativa. Provavelmente, é o único de seu tipo já criado. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 artefatos arqueológicos surpreendentes. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!